Era mais uma manhã como tantas outras. Ao abrir as portas da minha boutique, o aroma fresco dos tecidos novos me envolveu, enquanto eu ajustava com cuidado cada peça nos cabides. Aquele lugar não era apenas uma loja, era o meu sonho materializado, construído com anos de dedicação, suor e cada centavo que consegui juntar. Observar as clientes entrarem e se encantar com o ambiente, como se adentrassem um universo de elegância e sofisticação, sempre me enchia de orgulho. Cada coleção era escolhida por mim, peça por peça, com esmero na paleta de cores e nos cortes, e minhas clientes fiéis reconheciam esse cuidado. O dia prometia ser tranquilo, até que de repente a porta se escancarou com estrondo, e uma multidão irrompeu pelo espaço. Era a minha sogra à frente, com um sorriso triunfante e ar de quem dominava a situação. Atrás dela, tias, tios, primos, sobrinhos e até vizinhos que eu nem conhecia. Adultos falavam alto, crianças puxavam as roupas das araras, e adolescentes riam enquanto cutucavam os tecidos mais caros com desdém. Fiquei paralisada, como se um furacão tivesse invadido meu santuário de estilo e refinamento. Minha sogra, com um gesto teatral, abriu os braços e declarou, como se fosse a coisa mais natural do mundo: "E então, minha filha? Sua família veio se arrumar para a festa e você, como dona de uma boutique chique, não vai nos deixar na mão, né?" Seu tom era de quem já tinha tudo resolvido, como se aquele lugar fosse dela por direito. Os olhos dos parentes brilhavam com uma expectativa voraz, como se estivessem em uma liquidação onde tudo era de graça. Uma onda de indignação subiu pela minha garganta, mas me forcei a manter a compostura. Aquela era a minha loja, o meu trabalho, e eu não permitiria que se transformasse em um mercado de pechinchas. Mal tive tempo de recuperar o fôlego depois do susto inicial, e a enxurrada de parentes já tomava conta de cada canto. Tios, tias, primos distantes, até pessoas que eu jamais tinha visto na vida. Falavam alto, riam sem cerimônia e manuseavam as roupas como se estivessem em um brechó de rua. Uma mulher, ajustando o lenço no cabelo, já puxava um vestido de grife do cabide, peça que custava o salário de um mês. Um homem, com as pernas afastadas, experimentava um casaco de couro claramente não do seu tamanho. Crianças corriam entre os manequins, quase derrubando tudo, enquanto a menor das meninas envergava um conjunto de seda direto no corpo, sem o menor pudor. Minha sogra, no centro de tudo, comandava a cena como uma general em campanha. Escolham à vontade, experimentem tudo. Aqui é tudo nosso, e para a família não tem preço, ou melhor, é de graça, como deve ser, ela vociferava, com uma autoridade que doía nos ouvidos. Seu tom sugeria que eu não passava de uma simples funcionária, obrigada a obedecer às ordens sem questionar. A raiva fervia dentro de mim, mas o coração doía ainda mais ao ver minhas clientes habituais pararem na vitrine, observarem a bagunça e irem embora em silêncio. Minha reputação, construída com tanto carinho, desmoronava diante dos meus olhos. A boutique sempre foi sinônimo de confiança, de um espaço onde a elegância e o bom gosto reinavam. Agora parecia uma feira caótica, onde cada um se sentia no direito de pegar o que quisesse sem qualquer respeito. Dei um passo à frente, tentando conter a situação com firmeza, mas sem perder a educação. Desculpem, mas aqui é uma loja, não um depósito. Por favor, tratem as peças com cuidado e não mexam nas vitrines. Minha sogra, porém, não deixou que eu terminasse. O que foi isso, menina? Isso aqui é família. Com a sua própria sangue não se faz cerimônia. Sua avó sempre dividia tudo, e você vai ficar de mimimi? Não seja mesquinha. Ela virou-se para os outros, piscando o olho com cumplicidade. Peguem tudo, sem vergonha. Depois ela cobra do marido, afinal, ele que manda aqui. Aquelas palavras foram como um tapa na cara. Percebi que a situação estava escapando do controle, e cada movimento daqueles intrusos destruía um pouco mais do que eu havia construído com tanto esforço. Cada frase da minha sogra era um golpe na minha dignidade. Mas eu ainda não sabia que aquilo era só o começo. No dia seguinte, enquanto organizava a nova coleção nas araras, ouvi novamente o barulho familiar de passos pesados e vozes altas do lado de fora. Meu estômago embrulhou. Não precisei olhar para saber quem era. E lá estava ela, minha sogra, à frente de outro batalhão. Mulheres com sacolas de feira, homens de botas sujas, adolescentes rindo alto. Eram pelo menos 12 pessoas, e cada uma entrava como se fosse dona do lugar, como se aquele espaço fosse uma extensão da casa deles. Bom dia, minha filha. A família veio de novo, e você vai nos ajudar, né? Mostra esses vestidos, esses ternos. Afinal, não somos estranhos. Ela anunciou, com um sorriso que mais parecia uma ordem. Tentei manter a expressão neutra, mas por dentro eu fervia.
Eles já se espalhavam pela loja, tocando nas peças cuidadosamente arrumadas, comentando em voz alta sobre a qualidade dos tecidos, como se fossem juízes de um desfile de modas. Um dos homens pegou um paletó de lã fina, passou a mão com desdém e disse: "Esse aqui serve para mim. Tem um maior?" As mulheres jogavam vestidos sobre os ombros, criticando a matéria-prima, como se cada peça não tivesse sido selecionada por mim com carinho e risco. Lembrei-os com educação: essas são peças à venda. Se quiserem experimentar, a prova é ali. Minha sogra, é claro, não deixou barato. "O que é isso, minha filha? Com a própria família você vai fazer essas frescuras? Quem, se não você, vai nos vestir direito? Afinal, isso aqui é tudo seu, não custa nada emprestar pra gente usar um pouco. Até parece que vai fazer falta." Sua fala foi recebida com risadas cínicas, e os parentes passaram a revirar as araras com ainda mais entusiasmo. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Meu trabalho, meu orgulho, minha realização viravam um circo para satisfazer a ganância alheia. Respirei fundo e decidi que chegará a hora de pôr um fim naquela farsa. Quando me posicionei diante deles, um silêncio constrangedor tomou conta da boutique. Os parentes do meu marido se entreolhavam, nervosos, ainda vestindo as roupas que haviam pegado, mas agora sem a mesma ousadia. Com a voz firme, apesar do tremor interno, comecei: "Eu valorizo a ordem e a honestidade. Construí este lugar do zero. Comecei costurando os primeiros vestidos sozinha, vendendo em feiras enquanto ouvia que ninguém ia querer minhas roupas sem graça. Mas eu não desisti. Sabem por quê? Porque acreditava que um dia criaria um espaço onde as mulheres se sentissem especiais, bonitas, poderosas." Uma das tias tentou interromper: "Mas nós somos família. É tão difícil nos ajudar?" Virei-me para ela, olhando nos olhos. "Ajuda é apoiar. É comprar uma peça, elogiar, indicar para amigos. Não é invadir minha loja como um bando de saqueadores, exigindo tudo de graça. Isso não é ajuda, é humilhação." Os homens coçavam a cabeça, envergonhados. As mulheres evitavam meu olhar. Foi então que notei uma das primas, uma jovem de uns 20 anos, olhando com admiração para um vestido no manequim. Seus olhos não tinham ganância, só um brilho de desejo genuíno. Aproximei-me dela com um sorriso suave, tirei a peça do cabide e estendi em suas mãos. "Esse é para você. Um presente, só seu", disse eu sem rodeios. "Mas não porque você seja minha parenta, e sim porque vejo que você valoriza isso de verdade." O silêncio caiu sobre a loja como um manto pesado. Os outros congelaram, como se só então compreendessem a linha que eu havia traçado, firme mas não cruel. Não era sobre ser dura, era sobre respeito. Respeito pelo meu trabalho, pelas horas costuradas em cada ponto, por cada tecido escolhido com cuidado. Minha sogra franziu o senho, seus olhos faiscando de descontentamento, mas não disse uma palavra. Ela entendeu, seu plano havia falhado. Foi a primeira a sair, arrastando os outros atrás de si como um rebanho desorientado. Nenhum obrigada, nenhum adeus. Só a prima, apertando o vestido contra o peito, sussurrou um grata tão baixo que quase se perdeu no ar. Quando a porta finalmente se fechou, soltei o ar que nem sabia que estava prendendo. O boutique voltou a respirar, o cheiro de tecido novo, o brilho dos cabides alinhados, o silêncio que não era vazio, mas meu. Olhei para as vitrines, para cada peça no seu lugar e sorri. Eu havia me defendido. E se a sogra ficou ofendida? Se os murmúrios nas minhas costas se multiplicariam? Pouco importava. Porque eu sabia com uma certeza queimando no peito que havia feito certo. Meu negócio não é esmola. Não é ajeita aí pra família. É sangue, é suor, é orgulho costurado em cada costura. É a minha vida. E pela primeira vez em muito tempo, me senti não apenas dona daqueles 4 metros quadrados de elegância, mas dona de mim mesma. Fortalecida. Inabalável. Porque quem desiste do próprio valor por medo de desagradar, já perdeu antes mesmo de começar. E eu tinha acabado de ganhar.